Mas antes vamos reconhecer a importância também, né, desse sistema, viabilizar o acesso a atendimento gratuito a todos. Boa. O SUS, criado em 1988, auxilia aqueles que não têm possibilidade de pagar por certos tratamentos, que se fossem nos Estados Unidos teriam que pagar e morreriam. Verdade, Vitória. Teve um caso, minha gente, eu toda vez que eu dou aula de saúde, eu lembro desse caso, e toda vez eu digo que eu vou procurar e esqueço. Mas eu vou procurar, eu prometo. Eu vou anotar aqui no meu post-it. Que foi um vídeo que eu vi no Instagram, eu acho. De uma mulher que era nos Estados Unidos, se eu não me engano, uma senhora, tá? Uma senhora já de idade. E ela buscando por ajuda, por atendimento médico. Nesse país que não tem sistema de saúde público. Porque, pasmem, tá? Existem países desenvolvidos, inclusive a maioria dos países desenvolvidos não tem sistema público de saúde. Não tem. E aí a mulher, uma senhora já de idade, na frente de um hospital particular, né, porque não existe público, e é claro, tem questão de ONGs que auxiliam, que ajudam, mas não consegue auxiliar toda a população em vulnerabilidade social. Né? Então, basicamente, essa mulher estava na frente de um hospital particular, gritando por ajuda, passando muito mal. O hospital simplesmente ligou para a polícia e a polícia foi buscar a mulher. Colocou dentro do carro, né? E a mulher morreu. Porque ela estava passando muito mal. Ela morreu dentro do carro de polícia porque ela estava pedindo por ajuda em um hospital particular. E aí é um absurdo, Júlia, mas essa é a realidade em países que não tem sistema público de saúde. É tipo assim, você tem como pagar por isso? Não, então, porra, é basicamente isso mesmo. Ah, mas eu tô precisando todo desse jeito. Infelizmente, não tem dinheiro, não tem acesso. Acabou. E aí eu queria muito encontrar esse vídeo pra mostrar a vocês, mas eu vou procurar, eu já não tenho aqui pra eu lembrar. Eu vou procurar e tem vários outros casos, esse foi o que me chocou. Mas tem vários casos, se a gente pesquisar, a gente encontra pessoas procurando por um atendimento de saúde em locais, né, em países que não têm sistema de saúde público e simplesmente morreram sem atendimento, porque não tem como pagar por aquele atendimento. Mas aí vamos lá. O SUS, criado em 1988, garante o acesso universal, gratuito e integral à saúde no Brasil. É essencial para a prevenção, tratamento e promoção da saúde da população. Atua em várias áreas como vacinação, atendimento médicos, vigilância sanitária e distribuição de medicamentos. Reduz desigualdades e fortalece a cidadania. Criado no mesmo ano da Constituição, sim. Inclusive tem tudo a ver, porque a Constituição assegura o direito à saúde. Então, o SUS, ele complementa essa afirmação. Mas aí vejam só, na questão do SUS, tem algumas, dá sim, Evelyn, eu coloquei a criação do SUS como repertório para o eixo saúde, coloquei mais resumidinho. Mas dá sim para utilizar. Tem várias e várias questões no SUS que a gente só consegue entender quando a gente se aprofunda. Eu não sei se Léo está nessa aula, mas na última aula de saúde que ele estava, Léo trouxe várias informações, que ele é da área da saúde. Ele trouxe várias informações legais também sobre o SUS. E eu lembro da gente ter falado sobre essa questão, até coloquei aqui para eu lembrar, o acesso universal. Então, assim, se uma pessoa de outro país, por exemplo, estiver no Brasil e precisar de acesso à saúde, ele vai ter direito ao acesso à saúde também. Inclusive, tem pessoas que viajam de outros países para cá, gastam muito, né, com passagem, para ter acesso à saúde aqui, porque lá precisaria pagar, e não é barato, tá, galera?
Não é assim um valor acessível, não. Mesmo para países desenvolvidos. Não é um valor super acessível, não, acesso à saúde. Então, tem pessoas que saem de outros países, vêm para cá e têm acesso à saúde normalmente. E aí a gente viu, né, que o SUS ele cobre tanto a questão de prevenção como tratamento, vacinação, atendimentos médicos, vigilância sanitária e distribuição de medicamentos. E se o SUS deixasse de existir, o que mudaria na vida da população? E aí, já que a gente já falou sobre a importância do SUS, essa pergunta eu não vou deixar para vocês responderem, porque tem muita coisa ainda que a gente vai ver. Mas, imaginem só, a gente vai já criticar o SUS, tá? Porque a gente precisa encontrar os desafios na saúde pública para poder argumentar. Mas imaginem se o SUS deixasse de existir, o que mudaria na vida da população brasileira. E aí, quando eu falo de eixo saúde, a gente volta muito na época da pandemia, porque foi um momento assim, deu pra gente enxergar de perto os desafios do SUS, mas que deu pra gente enxergar de perto também a importância, porque a gente viu pessoas morrendo em filas, na fila de espera do SUS, esperando por respiradores, por exemplo, durante a pandemia, mas a gente encontra esses desafios. Mas aí, imaginem, se não tivesse o SUS, por exemplo, na época da pandemia, só tivesse acesso a respiradores ou a qualquer tipo de tratamento, se pagasse por isso. E, gente, no mínimo, por baixo, o dobro da quantidade de pessoas que morreu durante a pandemia, no mínimo seria o dobro. Muito mais, é verdade. Iria morrer muitas pessoas, infelizmente. Por quê? Tem um dado, eu vou passar só pra gente refletir sobre isso. Tem um dado aqui, cadê? Estão percebendo a diferença hoje, minha gente? Vou ver se vocês percebem qual foi a diferença. Ninguém percebeu? Vocês não repararam, minha gente? O slide também tem a ver com o slide, mas é a internet. Solucionei. Solucionei, dava certo daquele jeito não. Tá rápida, tá? Que antes eu passava, tem que passar de um por um, bem devagarzinho. Mas vejam só, esse dado eu vou mostrar. Eu dei spoiler do tema? Dei, eu acho, mas deu pra mim ver. Tá travando, Bia? Não acredito, se estiver travando, eu vou chorar. Travou mesmo, foi mesmo, gente. Não acredito, o brilho sumindo. Ai, aqui tá não, a outra Bia disse. Tá travando pra quem mais? Ô, minha gente. O brilho sumindo. Pra quem mais tá travando? Ai, Clarice, isso tá normal, então é de vocês, gente. Mas tô brincando. Nessa época de chuva fica oscilando mesmo. Ai, tá normal, calma. Esse dado eu achei importante mostrar logo pra gente entender a importância, né, do SUS. 75. Eita, até a energia caiu, foi Gabriel. Misericórdia, orei para que não caia aqui, oremos. 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, segundo o IBGE. Tá? 75% depende exclusivamente do SUS. Então eu tô falando assim, que depende mesmo, não é assim, não, Raíssa, tá falando que depende de determinado especialista, mais um exame,
determinadas coisas de acesso à saúde e a pessoa consegue custear. Não, depende 100%, tá? 75% da população depende exclusivamente para tudo do SUS. Então, imaginem um Brasil sem SUS. 75% da população brasileira não teria nada de acesso à saúde. Então, encontramos aí a importância do SUS, né, na nossa vida, mas já a gente entra nos desafios. E aí, vamos lá. Outra pergunta. A saúde é responsabilidade apenas do Estado ou também do indivíduo? A responsabilidade de promover saúde é somente do Estado ou também da população como um todo? E aí? Digam aí, só do Estado ou é também do indivíduo, do povo também? Ok. Quem mais? Quem discorda, quem concorda? E aí? Todo mundo concorda que é do povo também? Ou discordam disso? A gente vai falar, concorda também? Ok. O povo não se cuida e ainda quer ficar com saúde intacta. Isso, Kaelen, tipo assim, vamos lá, por parte. É obrigação do Estado promover saúde? Claro, né? Investir na saúde, investir em hospitais, investir em facilitar esse acesso à saúde pública, esse acesso ao SUS. Mas também é responsabilidade do indivíduo buscar. Né? Tem que haver uma cooperação por parte do povo também. Isso. Pronto, questão de... Kaelen falou aí, deixa eu ver como foi que ela falou, o povo não se cuida. E aí, quando o Kaelen falou nisso, eu lembrei... Pronto, Júlia falou de campanha de vacina, que ninguém vai, pronto. Eu lembrei disso, eu lembrei de buscar, por exemplo, vacinação em campanhas de vacina. Alimentação saudável, por exemplo, a alimentação entra no eixo saúde, tá? A alimentação entra no eixo saúde. Então, buscar ter uma alimentação saudável, por exemplo. Não vou tomar vacina porque vou ter reação. Isso. Tem muito isso. Então, exercícios físicos, boa, Eva. Então, a saúde é responsabilidade do Estado? Sim. Mas também do indivíduo. Quais os principais desafios? O que mais tem é aquela zumba também. Vai virar jacaré. Foi na época da pandemia, era o auge essa história de jacaré. Acho que também tem gente que pode até não ter acesso à carteira de vacinação. Tem também isso, mas tem gente que negligencia. Quais os principais desafios enfrentados pelo sistema de saúde no Brasil hoje? E aí? Quais os principais desafios enfrentados pelo sistema de saúde no Brasil hoje? Quero aí ouvir. Todas essas perguntas vocês vão me agradecer no final, tá? Por vocês estarem refletindo, porque o tema vai ter tudo a ver com isso. Tudo a ver com as perguntas que eu estou fazendo e a gente está refletindo. A escolha dos argumentos vai ficar muito mais fácil. Quais os principais desafios enfrentados pelo sistema de saúde no Brasil hoje? Por vez, calma. Falta de maior investimento. Boa, Mari. O que mais? A demora no atendimento, falta de medicamentos, falta de profissionais, falta de investimento, falta de recursos, lotação de hospitais, falta de bons profissionais, desvio de verbas, estrutura, grande quantidade de pessoas necessitam do SUS, mas não tem profissionais suficientes. Boa. Mesmo com a falta, consegue se virar com o que tem. Infraestrutura precária e gestão ineficiente. Boa, Cauã. Tudo que vocês falaram, minha gente, tem a ver com os desafios do sistema de saúde. São os principais, né? Falta de investimento, falta de materiais, falta de profissionais. E a gente vai perceber que isso é muito desigual, tá? Isso varia muito de estado para estado no Brasil. Tem mais pacientes do que profissionais qualificados, falta de investimento na saúde realmente.
Isso aí. E aí, vamos lá. Informações importantes que vão agregar conhecimento sobre o eixo saúde. E aí, ter informações, a gente vai ver isso principalmente no eixo saúde, eixo meio ambiente. Inclusive, tem até alguns termos, por exemplo, no eixo meio ambiente, que a gente estuda um por um. No eixo tecnologia, que a gente estuda também. E tem algumas informações que vão agregar conhecimento para a gente desenvolver temas do eixo saúde. Exemplo, o SUS. Né? Saber o que é o SUS, a importância dele, por isso que eu já perguntei isso no início, o que o SUS proporciona, tudo isso. Mas aí o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. A gente acabou de falar de desafios da saúde pública, desafios do SUS. Mas o SUS é reconhecido mundialmente, tá? É conhecido como um dos maiores sistemas e melhores sistemas públicos de saúde do mundo. E aí, geralmente, quando a gente se depara com essa informação, a gente fica assim, mas tem tantos países tão bem desenvolvidos e o SUS é referência mundial. Referência mundial. E aí, lembre daquele detalhe. Países bem desenvolvidos não tem sistema público de saúde, tá? A maioria. Querendo ou não, o SUS salva vidas, isso aí. Então, reconhecer essa importância também faz diferença no eixo. Reconhecer a questão de saúde, o eixo saúde, não envolver somente saúde física, mas também mental. Inclusive, quando caiu o tema de 2020 no Enem, a dificuldade dos alunos foi essa. Porque quando se falava de eixo saúde, pensava em vacinação, pensava em falta de profissionais, pensava em falta de acesso à saúde, enfim. Mas não se falava sobre saúde mental. E aí o que foi que caiu no eixo saúde? Estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira. E aí os alunos ficaram com dificuldade para desenvolver porque não reconheciam a importância de entender que saúde mental faz total diferença e é uma temática importantíssima no eixo saúde. A saúde mental é a terceira maior causa de afastamento no trabalho no Brasil. Mais 600 mil afastamentos por transtornos mentais foram registrados nos últimos anos. A depressão é uma das doenças que mais cresce entre jovens e adultos. Desigualdade em saúde é global. E aí, vejam, esse dado assusta, tá? A expectativa de vida pode variar até 30 anos entre países ricos e países pobres. Mesmo dentro do Brasil, há estados com índice de mortalidade infantil semelhantes aos da África subsaariana. Então, vejam só. A gente tem aí, primeiro dado que assusta. A expectativa de vida pode variar até 30 anos, gente. Até 30 anos a mais de vida em países ricos comparados a países pobres. E aí, por que isso acontece? Porque os países mais ricos investem mais na saúde. E aí, essas pessoas, consequentemente, a população, obviamente, vai ter mais acesso à saúde. Então, 30 anos de vida, em média, a mais de expectativa de vida. E aí, ok, a gente está falando de países diferentes, mas vamos olhar para o nosso país. Quando a gente vê o índice de mortalidade infantil na África, a gente fica assustado, né, com a dimensão. Mas, dentro do Brasil, há estados com índices de mortalidade infantil semelhantes ao da África. Vocês acreditam? No Brasil, a gente está falando de estados no Brasil. E tem dados que comprovam isso, tá? Eu só coloquei lá para o finalzinho da aula para a gente analisar, mas existem dados que comprovam essa desigualdade, inclusive no investimento à saúde, no nosso país, tá? Isso eu estou falando de desigualdade regional dentro do Brasil. Então, existe uma desigualdade imensa de acesso à saúde.
Saneamento básico é fundamental para a saúde pública. Pronto, é outra coisa que as pessoas não associam ao eixo saúde e que se caísse, ficariam assim com a mão na cabeça. Saneamento básico. Muita gente conecta saneamento básico somente a meio ambiente. Mas não, saneamento básico faz parte de saúde, tá? Faz parte também do eixo saúde. Saneamento básico é fundamental para a saúde pública. Um em cada cinco brasileiros não tem acesso à água potável. Um a cada 5 brasileiros não tem acesso à água potável. Doenças como dengue, leptospirose e hepatite A estão diretamente ligadas à falta de saneamento. Então, existem muitos locais no Brasil que não tem água potável, que não tem um saneamento básico de qualidade de modo geral, tá? Inclusive até a questão de organização da questão do esgoto, por exemplo. Então, imaginem aí, doenças como dengue, leptospirose e hepatite A estão diretamente ligadas a essa falta de saneamento. E aí a gente falou sobre desigualdade no acesso à educação, foi a primeira pergunta, né? A gente refletiu, será que todo mundo tem acesso à saúde? E a gente falou que não, nem todo mundo tem acesso à saúde de forma igualitária. E isso, percebam, em todos os eixos temáticos a gente vai perceber isso. Não é que um direito seja negado a uma pessoa. Por exemplo, não acontece de uma pessoa em vulnerabilidade social, por exemplo, uma pessoa que mora em uma comunidade, em uma favela que não tem um saneamento básico de qualidade, não vai acontecer dessa pessoa ir a um hospital e o atendente dizer assim, você não vai ter acesso à saúde, tá? Vai embora. Enfim, não, isso não vai acontecer. Mas o contexto em que a pessoa está inserida torna ela, de certa forma, torna a pessoa vulnerável a não ter acesso àquele direito. Um exemplo, uma pessoa que mora em uma favela, em uma comunidade, que não tem um saneamento básico de qualidade. Essa pessoa ela não tem acesso à saúde. E ela não tem acesso à saúde não é porque ela foi negada, cancelada no SUS. Não. É simplesmente porque ela não tem acesso à água potável. É simplesmente porque a falta de saneamento básico deixa ela super vulnerável a ter dengue, leptospirose, hepatite A. Então, todas essas doenças são super evitáveis, mas não são evitáveis. Por quê? Porque não tem investimento nessas áreas vulneráveis. Não tem. Então, essa questão do saneamento básico é totalmente ligado à saúde, tá certo? Urbanização mal planejada contribui para epidemias. Regiões com moradias precárias, lixo acumulado e falta de esgoto são focos de dengue, zika, chikungunya e outras doenças. E a gente sabe que no nosso país existe uma urbanização mal planejada. Isso é histórico, tá? Isso vem de muito tempo. A gente estudou essa questão, um pouco dessa questão, quando a gente estudou o eixo questões sociais, que a gente viu, por exemplo, quando os escravizados foram libertos, né? Que eles não tinham onde morar, não tinham nenhum auxílio, não tinham moradia, e aí foram construindo ali comunidades, né? Mas isso acontece com várias pessoas em vulnerabilidade social. Vão para locais que não têm um planejamento ali de uma urbanização. Então, com isso, de certa forma, fica um lugar mais propício a não ter um saneamento básico de qualidade. E aí, essas moradias precárias contribuem para ter lixo acumulado, falta de esgoto. Tudo isso, tá, contribui para epidemias como dengue, zika, chikungunya. Até porque, minha gente, a maioria, né, vai variar muito de comunidade para comunidade.
comunidade, de favela para favela, é tão, de certa forma, mal planejada, né? Porque, na verdade, não teve ali um planejamento, infelizmente. E foi o contexto que aquela pessoa conseguiu uma moradia, né? Mas, assim, é muito difícil, minha gente, para ter a questão de coleta de lixo correta, né? A questão de ter um saneamento básico de qualidade. Eu não sei se vocês já viram, mas estava repercutindo essas últimas semanas, vídeos, as pessoas andando, né, pelas ruas de algumas comunidades. E, minha gente, são ruas, becos, assim, estreitíssimos. Na maioria das vezes tem um local que é mais aberto, mas na maioria das vezes são locais, assim, becos estreitíssimos. A comunidade, assim, 90% da comunidade. Então, imaginem para a questão de coleta de lixo, para não acumular água. Minha gente, é muito, muito complexo solucionar uma situação dessa, ainda mais com pouco investimento. Eu sinto isso, Júlia, quando eu via os vídeos, quando eu assistia aos vídeos. Eu falei, meu Deus, eu ia me perder. E primeiro eu ia passar mal, eu ia desmaiar, de tão apertadinho, né? Chega a ser até claustrofóbico mesmo. Bem apertado. E aí se torna muito difícil de ter um saneamento básico de qualidade. E frisando, sem investimento para mudar essa realidade, que a gente sabe que quanto mais vulnerável é a situação, quanto mais essa situação isolada somente acontece com pessoas em situação de vulnerabilidade social, menos investimento tem, infelizmente. E aí vamos lá, repertórios para o eixo saúde. Coloquei a revolta da vacina, vocês já devem ter estudado em história, mas aí a população se revoltou e não queria tomar a vacinação da varíola. E aí a varíola, minha gente, na época era assim, uma doença que era muito... faltava conhecimento, tá? sobre a varíola. Era uma doença nova, digamos assim, que muita gente estava morrendo. Inclusive era uma doença que deixava a pessoa desfigurada mesmo. E o que aconteceu? Qual foi a solução que o Estado viu? Vamos solucionar isso vacinando a população em massa. Todo mundo vai tomar a vacina. Porém, o governo, né, não costuma ter um diálogo assim muito claro com a população, e nessa época era que não costumava mesmo. E aí não teve um diálogo com a população, só disse: todo mundo vai precisar tomar essa vacina agora pra gente acabar com a varíola e acabar de uma vez por todas. A população não tinha conhecimento, o governo não fez questão de informar a população sobre a doença, sobre o porquê da vacinação, sobre a importância da vacinação. E aí começou a falta de conhecimento no eixo saúde. Gera o quê? Vamos lembrar, a pandemia gera notícias falsas, né? E aí a população começou não, o governo está fazendo isso para diminuir metade da população. O governo quer vacinar porque essa vacina vai matar. O governo quer vacinar porque quem tomar a vacina vai pegar a doença. Então, a população se revoltou e não quis tomar a vacina, tá? Então, é um repertório que dá para a gente falar sobre a importância de ter o conhecimento em relação à saúde, de modo geral. Então, mostra a importância da informação e da comunicação entre Estado e população em temas de saúde. Criação do SUS, né, que a gente viu lá no início. Com a Constituição de 1988, o Brasil criou o Sistema Único de Saúde, gratuito, universal e público, porque é útil, que é a base legal e histórica para qualquer discussão sobre acesso, equidade e política pública de saúde. E aí você consegue agregar para todo o tema, porque você vai dizer, né, que existe o SUS, o Sistema Público de Saúde Gratuito Universal, mas existem desafios da saúde pública, como, por exemplo, o tema Constituição.
Constituição, artigo 196, afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a gente consegue utilizar esse repertório falando que o Estado ele deve garantir a saúde a todos, porém, existe o tema que é um problema, que é um desafio na saúde pública, ok? E aí, vamos lá. Argumentos para o eixo temático saúde. Negligência estatal, né? Em todos os eixos a gente vai ver esse argumento. Falta de investimentos adequados no sistema de saúde pública. Uma das principais causas da negligência estatal no setor da saúde é a escassez de investimentos. Então, com orçamento reduzido e frequentemente mal distribuído, hospitais enfrentam superlotação, falta de medicamentos e profissionais insuficientes para atender a demanda da população. Então, quem depende de ter acesso ao SUS reconhece, né, essa questão de perto, essa falta de medicamentos, falta de profissionais suficientes. Mas, gente, ter acesso, assim, em questão de urgência, principalmente a gente vai falar de desigualdade regional praticamente até o final da aula, principalmente quando a gente fala de cidades de interior. Tem uma galera aqui de Goiânia, tem de Condado, de Itatinga, se eu não me engano, e tem de Itambé, Pedras de Fogo, né? E quem é, a maioria é de interior e conhece a realidade da quantidade de profissionais em cidades de interior. Mas, gente, tem hospitais que só tem um médico. Hospitais de interior que só tem um médico. Aqui mesmo, aqui em Condado, era assim, só tinha um e o médico saía com o paciente. E quando chegava, não tinha médico, a gente tinha que vir embora. Agora mudou um pouco, né? Diga aí agora mudou. Gente, eu não vou dizer em qual hospital eu fui. Mas eu não sei se dá pra perceber, mas eu sou muito mole, minha gente, pra questão assim, de doença, de tudo. Eu sou muito medrosa. E aí, o que aconteceu? Eu fui picada por um escorpião. Isso foi ano passado, eu acho. Fui picada por um escorpião. E aí, foi, Vitória. E aí, eu fui picada por um escorpião. Eu nunca tinha sido picada por um escorpião. E eu não me lembro de ninguém na minha família ser picada por um escorpião. Mas aconteceu. Minha gente, eu entrei em desespero porque eu fui recorrer aqui em Google, né? Eu fiz Google, fui picada por um escorpião. O que vai acontecer? O Google fez, você morre em 2 horas. Então, corra o mais rápido possível para um hospital. E o maior erro é pesquisar no Google. E você precisa tomar o soro que corta esse veneno do escorpião. Minha gente, eu saí desesperada de casa. Desesperada, eu morri em 2 horas. E eu cheguei no hospital, e aí uma fila imensa, né? E eu cheguei assim, desesperada, minha gente, eu acabei de ser picada por um escorpião. E a galera assim, tá bom, a gente tá só com o médico, e essa é a fila. Não, mas foi um escorpião. E eu contando os minutos, né? Eu contando, falta o quê? 1 hora e 30 minutos pra eu morrer, meu Deus, eu desesperada. E aí, minha gente, uma fila enorme. Aí depois, né, que tudo passou, aí a enfermeira olhou pra mim e fez, essa mulher, os escorpiões aqui não tem nem veneno direito. Isso daí é porque tem veneno, tem escorpiões, né, de outros locais que são muito venenosos. Aí, de fato, é um desespero pra socorrer logo. Mas aqui, esses escorpiões não tem nem veneno direito. Quando atinge uma criança, é assim, pouca coisa, um idoso. Aí eu, tá bom. Mas eu vi, tipo assim, imagine se fosse um caso de morte mesmo. Uma questão assim, seríssima. Um médico só em uma fila imensa. Eu fiquei, Júlia, juro. Minha gente, foi um desespero esse dia. Foi um desespero. Eu tomei vacina, Bia. Agora a vacina foi só pra dor. Aí eu fiquei assim, eu pensei que era alguma coisa que cortasse o veneno, mas fiz um escândalo e ainda demorei pra ser atendida. Imagina uma pessoa que
tá precisando de um atendimento urgente, entra em um hospital de interior, só tem um médico, é urgente, vai morrer. Infelizmente, se tiver outra pessoa que seja um caso urgente, também pronto, faz o quê? E na maioria, a maioria, assim, das cidades que eu conheço de interior é um médico, viu? Goiânia eu acho que não, porque o hospital é maior e tal, mas, assim, a maioria dos hospitais de interior que eu conheço são médicos, infelizmente. Vamos lá. Má gestão e ineficiência administrativa. Mesmo quando há recursos disponíveis, a má gestão por parte das autoridades compromete sua aplicação efetiva. Então, a ausência de planejamento estratégico, o uso indevido de verbas e a burocracia excessiva tornam o sistema de saúde ineficiente e incapaz de responder adequadamente às necessidades da população. Desigualdade no acesso à saúde entre diferentes regiões e grupos sociais. Isso existe, tá? A desigualdade regional e social é um reflexo direto da negligência estatal, que não garante a equidade no acesso aos serviços de saúde. Populações periféricas, rurais ou pertencentes a grupos vulneráveis, como indígenas e pessoas em situação de rua, enfrentam maiores dificuldades para receber atendimento adequado. Eu falei da realidade de cidades de interior, que só tem, na maioria das vezes, só tem um médico. Mas ainda existem cidades que que fazem parte de outros municípios, por exemplo, e também tem outras cidades, né? Juripiranga, Caricé, né? E aí, essas cidades, na maioria das vezes, não tem um hospital mesmo, tem um posto de saúde. Em áreas rurais, não tem. Então, vejam só, a desigualdade na questão de regiões, tá? Desigualdade no acesso à saúde em questão de regiões. Pessoas que moram em zona rural, por exemplo, não têm acesso. Precisa, por exemplo, se precisar de acesso à saúde e tiver distante da cidade, vai ter que se locomover, porque não tem nenhum postinho que socorra, tá? Na maioria, aqui em Condado tem um município que se chama Jararaca. E lá só tem curandeiro, difícil ter médico. Gente, eu tô rindo com respeito, eu juro. Eu tô rindo com respeito. Ninguém aqui é de Araraca, não acredito. Rafael, eu já queria rir. Quando tu falou Jararaca, eu já fiquei assim, eu não vou rir. Quando tu falou que só tem a curandeira, pronto. Minha gente, que resenha. É triste, mas é a realidade. Mas isso é sério, Rafael. Minha gente, que situação. Eu não sabia desse município não, Rafael. De Araraca. E só tem curandeira, misericórdia. Mas assim, bem perto, né? Deve ser bem perto, né? Porque se for distante, pronto. Se você tiver uma moto, é bom, né? Mas se você tiver... Tu é de Jararaca? Me perdoa, Júlia, por favor. Eu tô rindo porque eu não posso rir, vocês sabem, né? Aí tem posto. Defende, Júlia, por favor, defende teu município. Defenda seu lugar. Não sei se tem posto. Tem, Júlia? Ô, Júlia, vou te contar uma história. Não, Júlia não vai sofrer bullying, que eu não vou permitir, tá? Eu tô rindo, mas é com respeito, Júlia, você sabe. Eu vou contar uma história.
vou contar uma história. Menino, por favor, não leve pra lado político nenhum, tá? Mas eu vou contar uma história a vocês. Isso na época da faculdade. Eu já passei por isso, Júlia. Menino, não tô achando a seta do computador. Mas enfim, deixa eu contar a minha história pra Júlia se sentir bem. Júlia, isso já aconteceu comigo. Eu moro em Itambé. E aí, isso não tem nada a ver com política, tá, galera? Ninguém, por favor, leve pro lado político. Eu moro em Itambé. E aí, em Itambé, pra quem é daqui vai lembrar desse fato. E também, minha gente, teve uma inauguração de chafariz, eu acho que isso era em 2020. Teve uma inauguração de chafariz. E aí eu na faculdade, né? Aí em uma aula de literatura, eu acho, a gente tava falando sobre alguma obra. E aí a professora falou alguma coisa de chafariz na obra. E aí ela me disse, chafariz, todo mundo sabe, né? O que é chafariz, isso era utilizado antigamente, quando as cidades não tinham uma questão de encanação de qualidade. Aí uma colega minha fez, o professor não inaugurou essa semana e também um chafariz lá onde Raíssa mora. E eu assim, por isso que eu reconheço, Júlia, tudo que você tá passando. Eu morri de vergonha, Júlia, na hora. Eu fiz, meu Deus, mulher, não diz não que eu moro lá não. Quem me pergunta, não tem chafariz aqui, tá, galera? Não teve inauguração de chafariz em 2020. Ô, Júlia, mas fique triste não, eu ri com respeito, eu juro. Que eu ri com respeito. Mas vejam só, um exemplo de uma cidade que não tem um hospital. Jararaca não é município, é tipo um distrito. Isso, Lilian, obrigada. Minha gente, é distrito. Do mesmo jeito que eu tava querendo dizer que Caricé, que Juripiranga é distrito de Itambé, isso. Obrigada, Lilian. É um distrito de condado. Nem é tão longe assim, tu é também de Jararaca. Ela tá se fazendo de vítima, a professora, ela gosta. Tá aí. Pode citar. Lulia na redação. Ô, praí, Ju, ela fica tão triste. Ô, Clarice, que repertório é esse? Minha gente, deixa eu me recompor pra eu voltar. Eu não vou rir. Ah, Júlia! Ô, menino, pode não citar a Júlia, não. Tem que ser um repertório legitimado. Vamos voltar, calma. Professora, se eu citar desigualdade regional do D2, não tem problema utilizar a situação do repertório. Não tem problema não. Então, pode utilizar, não? Pra gente, né? Mas pros corretores, não. Ó, ausência de políticas públicas específicas e eficazes. Isso eu usar Jararaca. Meu Deus do céu. Falei de modo geral, tá? Que cidade de interior geralmente não tem esse acesso à saúde, né? Não tem muitos profissionais de saúde, às vezes nem tem profissionais de saúde. Então você pode falar desse jeito. A ausência de políticas públicas específicas e eficazes. A falta de políticas públicas voltadas a problemas específicos na saúde mostra o descaso do Estado em relação às necessidades reais da população. Tá? Então, você só vai precisar ir conectar ao seu tema, né? Dizer um exemplo de uma política pública eficaz que não tem em relação ao seu tema. Alienação social. Naturalização de problemas estruturais na saúde pública. Então, essas situações a gente está falando rindo, mas muita gente já normalizou. Às vezes eu até... O hospital é tão bom que eu prefiro morrer em casa do que lá. Ou, Kaeli, eu não vou julgar. Não vou julgar porque eu só vou para o hospital se for assim, caso de emergência mesmo, tipo do escorpião, que eu achava que eu ia morrer em 2 horas.
Mas com qualquer coisa que eu conseguir tratar em casa, eu trato, não? Eu trato. A normalização desses problemas estruturais acontece muito, né? A gente tá rindo e a gente reconhece como problema. Mas, de certa forma, às vezes a gente normaliza sem perceber. Exemplo, essa questão mesmo de não ter acesso a uma saúde pública de qualidade, a ter só um médico, a ter poucos profissionais da saúde em interior, eu já normalizei sem querer, né? Porque é uma naturalização, a gente já vai se acostumando, já vai se acomodando àquilo. Então, como eu estava concordando agora com Kaelen, existe essa questão de tipo da gente dizer, vou ficar em casa mesmo, porque eu sei que eu tenho acesso, eu sei que eu tenho direito. Mas eu já normalizei que vai ter poucos profissionais, vai ter uma fila imensa. Enfim. Júlia pediu pra avisar que a internet dela tá ruim, mas ela tava rindo também. Desinformação e propagação de fake news sobre saúde. Gente, é um combo muito perigoso. Falta de conhecimento dentro do eixo de saúde. Por quê? A falta de conhecimento muitas vezes gera... Gente, eu tô tentando fechar o chat pra eu não ver vocês falando, porque eu já quero rir de novo. E eu tava tentando me controlar. E toda vez que Rafael fala de Araraca, eu tô gritando. Ô, Júlia. A gente vai esquecer esse assunto. 3, 2, 1. Eu juro que eu tô tentando fechar o chat e não vai. Eu não tô achando a seta. A seta tá tipo como se estivesse no tablet e não no notebook. Isso é normal na sala de aula, vai. Ô, Júlia, se você sofrer bullying na escola, desse por causa disso, você me avisa que eu terei a ponta da C3. Aí, Júlia arrasou. Aqui tem médico 2 vezes na semana, viu? Tá vendo? Tem médico. Tem médico, minha gente. Vamos lá. Desinformação e propagação de fake news. Quando as pessoas não conhecem sobre determinada temática, principalmente no eixo de saúde, surgem muitas fake news. Uma questão clara sobre isso foi no... Minha gente, eu vou fechar essa apresentação de tela e vou tentar achar a seta do... Achei! Amei! Vou fechar o chat. Eu não vejo porque... Eu não tô conseguindo me concentrar não, pô. Letícia, e o resto dos outros dias faz o quê? Espera pra morrer. Isso não é brincadeira não. Ó, desinformação, especialmente na área da saúde, gera fake news. Pronto, a prova viva disso foi na época da pandemia. Na época da pandemia, de acesso aos serviços da saúde no Brasil. Então, o tema tem tudo a ver com praticamente todas as informações que a gente viu até agora. Desigualdade de acesso aos serviços de saúde no Brasil. Um tema tranquilo, pertinente para esse eixo. Bonzinho, eu gostei, Júlia. E aí eu